Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios aqui na Masper TV. No programa de hoje, nós vamos tratar de um tema que tem ganhado crescente relevância no cenário jurídico contemporâneo, notadamente pelas recentes modificações legislativas. Direito dos seguros. Para esse debate, temos a honra de receber o advogado Dr. Marcelo Leal. Seja muito bem-vindo, doutor, ao programa Direito dos Negócios. Bom, esse é um tema que tem gerado diversos debates e que também tem ganhado uma visibilidade muito maior, talvez, do que antes. O direito dos seguros. O que seria o direito dos seguros para o nosso telespectador se situar também da matéria que nós vamos abordar? Amanda, muito obrigado pelo convite, uma honra minha estar aqui, Tenho acompanhado o programa com uma série de juristas notáveis, então figurar aqui entre os convidados me traz uma responsabilidade muitíssimo grande. Então, de coração, agradeço o convite. Sobre o tema, então, direito dos seguros, Então, algo que parece ao telespectador, talvez até o próprio jurista, que não esteja íntimo da matéria, reclamar de uma independência da matéria parece estranho. Mas não, O mundo hoje tem tratado o tema de uma forma independente. O direito dos seguros reclama cada vez mais uma independência científica, Assim que nós temos observado, não apenas na Europa, em mercados mais desenvolvidos, mas nos nossos pares, Na própria América Latina, nós temos verificado cada vez mais uma independência do direito dos seguros em relação ao direito civil, uma matéria própria. E a prova disso é o contexto que nós vivemos hoje com o novo marco legal de seguros, a Lei 15.040. Por muito tempo o Brasil optou, desde 1916, quando da edição do nosso primeiro Código Civil, o Código de Bevilacqua, nós tínhamos o contrato de seguro tratado como um dos contratos típicos naquele diploma. Isso perdurou até 2002, com o Código Civil de 2002, nós tivemos, então, reforçada essa opção brasileira, essa opção legislativa no Brasil. Nesse meio tempo, a exemplo de outras matérias do direito privado, se reclamava uma independência do direito dos seguros. Podemos citar aqui o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Incorporações Imobiliárias. Então, o Brasil vinha mantendo um movimento de criação de uma legislação extravagante que vinha complementar o Código Civil em razão da sua, não digamos deficiência, mas de uma ausência de solução para os problemas deste setor e de outros setores que eu acabei de citar. Pois então, em 2024, tivemos a promulgação de um projeto que tramitava há mais de 20 anos no Congresso Nacional, o novo Marco Legal de Seguros, a Lei 15.040, de 24, e tivemos um ano de vacatio legis para que os players de mercado, seguradores, brokers, corretores, pudessem se adaptar a essa mudança, a essa novidade legislativa que traz, sim, um impacto muito grande no setor. Então, a exemplo de outros países, e aqui não estou dizendo que essa experiência é positiva ou negativa, nós vamos ver com o decorrer do tempo, mas a exemplo de outros vários países, aí nós podemos pegar a Argentina, para pegar um par brasileiro, um par latino-americano, um México, pegando a Europa, a Espanha, também ali a França. Nós temos hoje no Brasil uma lei que trata especificamente sobre o contrato de seguro, sobre os contratos de seguros, para sermos um pouquinho mais amplos, então, inaugurando, assim, me parece, agora com grande força, a independência do direito dos seguros. Eu acho que a gente talvez não dava a importância que realmente clama o direito dos seguros, porque se nós formos falar em vida prática, todo mundo utiliza. Sim. A maioria das pessoas, não vou falar todo mundo porque, enfim, é muito genérico, mas a maioria das pessoas, especialmente empresários, reclamam essa questão do direito dos seguros, de ter uma legislação propícia para isso. Hoje a gente fala muito dos contratos empresariais também, de estarem inseridos lá como se fossem contratos civis. Então, cada vez essa independência das matérias, não necessariamente por quem atua, mas também por quem experimenta ou quem é destinatário
daquela legislação. E a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, até mesmo com a enchente, ou talvez da pandemia, uma necessidade realmente de nós termos algo efetivamente destinado àquela finalidade, que são os seguros. Bom, isso deve ter entrado na pauta da enchente de uma forma talvez muito oportuna para o momento que a lei veio dizer de fato para que veio, né? Tivemos exemplos aí muito fortes, tudo poderia talvez até nos trazer, que tem uma experiência mais vasta nessa matéria, mas a gente vê a importância do direito dos seguros hoje na prática. Os empresários, ao teu ver, têm experimentado, têm aprovado isso? Veio de uma forma mais benéfica para quem realmente utiliza? Amanda, a tua pergunta é muito pertinente, até porque traz um link importantíssimo com o tema das enchentes, né? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, os escritórios de advocacia que trabalham com direito de seguros se movimentaram de uma forma bastante intensa por conta, especialmente, dos eventos de maio de 2024. Mas é importante comentar que não apenas esses eventos, o Rio Grande do Sul já vinha observando, já vinha experimentando eventos de semelhante magnitude. Os eventos de outubro de 2023, que apenas não atingiram a capital do estado. Me parece que em 2024, maio de 2024, nós tivemos o impacto da capital, então, por isso, talvez por isso tenha ganhado uma maior magnitude, uma maior repercussão, mas o fato é que em 2023 nós já tínhamos experimentado, especialmente ali na região do Vale do Jacuí, nós tivemos ali uma experiência bastante importante, né, em relação a experiências climáticas que causaram impactos, especialmente no ramo de propriedade, né? E aí nós vamos falar do seguro empresarial, do seguro residencial, dos seguros de condomínio. Ali nós tivemos impactos muito interessantes. Falavas em relação com uma ressalva, uma pequena ressalva, mas que ela... E depois falaste de um contexto maior. Veja, é verdade, a tua expressão primeira é verdadeira, todos de alguma forma são impactados pelo produto seguro, mesmo que não tenham contratado, porque nós temos uma gama enorme de seguros obrigatórios no país. Até pouco tempo nós tínhamos o seguro DPVAT, que era de alguma forma atingia todo o espectro da população, todos que de uma forma usavam os modais de transportes eram, né, de uma forma ou de outra, ou mesmo transeuntes, eram de alguma forma atingidos, né, impactados pelo seguro. Os seguros de transportes, né, que nós temos ainda como obrigatórios, enfim, seguros de condomínio, né, que são obrigatórios no país. Então, mesmo muitas vezes não havendo uma contratação voluntária, o cidadão comum, de uma forma ou de outra, ele é impactado. Em relação ao evento das enchentes, isso me parece interessante, aqui o programa tem essa função também de trazer informação à população, né? O Rio Grande do Sul teve um impacto muito grande em relação aos seguros de propriedade, porque não houve a contratação específica para o evento, né? Os sinistros, aí usando segureza aqui, né? Os sinistros, o evento, o fato gerador da obrigação do contrato, que é o evento causador de dano, os alagamentos, as inundações, elas, na maior parte dos contratos de propriedade, e aí me refiro então, insistindo, né? Seguro empresarial, para proteção das unidades empresariais, shopping centers, unidades comerciais, de uma forma em geral, os seguros que envolvem os seguros residenciais, a propriedade, né, a residência das pessoas, os seguros de condomínio que são obrigatórios, mas que têm coberturas facultativas, como a cobertura para alagamentos. Esses seguros, normalmente, eles não foram contratados com essas coberturas mais amplas. E, por isso, uma frustração enorme do consumidor, uma frustração enorme dos segurados em relação à ausência de cobertura. Então, me parece que nós tivemos aí uma oportunidade de aprendizado enorme em relação a esse tema. E, normalmente, claro, com os eventos, essas coberturas ficaram mais caras. Mas não eram coberturas caras, né? Elas não aumentavam de forma considerável o prêmio dos seguros. E me parece que, numa realidade como a que nós vivemos, ainda que nós tenhamos uma majoração do prêmio, me parece ainda interessante, né? Como um instrumento de gestão de risco, a contratação desse tipo de cobertura. Quem pagou a conta, Amanda, desse tema foram os seguros de automóvel. Eu ia O falar consumidor agora. do automóvel. Porque, normalmente, da forma como
são contratados os seguros de automóvel no país, essas coberturas são mais compreensivas, são contratos mais completos, o modelo é mais standard. E, portanto, houve, né, os consumidores, os segurados contratavam sem sequer saber, né, essa cobertura, porque é um contrato muito, né, apesar de nós termos vivido um movimento regulatório a partir de 2020 um pouco mais liberal, um pouco mais permissivo em relação à relativização de coberturas, mas no Brasil se tem essa tradição de um seguro mais completo. O segurado pede esse tipo de produto e o mercado se adaptou a esse tipo de oferta. Nós tivemos, então, esse grande implemento de capitais segurados a partir dos seguros auto. Então, inclusive, escrevi um artigo a respeito, que teve uma repercussão interessante, até do ponto de vista internacional, sobre essa necessidade de diálogo entre as mutualidades, né? Porque muitas vezes é importante para que uma mutualidade não seja sobrecarregada, e esses contratos, aí a gente pode conversar um pouquinho mais na sequência a respeito disso, são contratos em rede. Tá? Por mais que nós tenhamos contratações individuais, segurado, seguradora, a partir da intermediação de um broker, de um corretor, nós precisamos enxergar essa operação de um modo coletivo. Sim. Porque se nós formos fazer a conta individual, o prêmio que o segurado paga à seguradora por conta de uma troca de garantia, ele não fecha. Essa conta ela só fecha por conta dos arranjos atuariais e por conta dessa cadeia, dessa rede de contratos que dá sustentabilidade à operação. Então, portanto, é fundamental que essas mutualidades se autoprotejam para que nenhuma delas seja sobrecarregada. Desculpa te interromper, mas tu mencionaste sobre o consumidor e começaram a vir algumas ideias e alguns casos que a gente vai escutando no escritório, na vida prática, e esse até mesmo de familiares. Sim. Né? A questão dos seguros, falando como um todo, e agora fugindo um pouquinho da parte da enchente, a gente vê muito na área digital, porque são seguros, às vezes, embutidos, e eu digo por experiência, porque eu fui fazer uma conta num banco digital, e eu me recordo que tinha exigências de um seguro. E, na verdade, não foi nem exigência, foi a opção de um seguro. Só que veio de uma forma tão pequena naquele contrato, que até mesmo eu, advogada, mas ali na condição de consumidora, quase que contratei. E, claro, pensando num todo, ou fazendo uma conta aqui anual, daria um valor relevante. Sim. Talvez mensal não, mas o ponto que eu quero chegar é, não era o que eu queria. Não via necessidade... naquele contexto ali, de contratar um seguro, embora a gente saiba que hoje é algo quase que essencial no comércio eletrônico, diante de todas as peculiaridades que a gente sabe e por vezes, experimenta, infelizmente. Mas a questão é como é que funciona isso dos seguros. Tem essa obrigatoriedade no comércio digital ou é algo facultativo? Amanda, assim, muito interessante a tua pergunta, especialmente por a forma como é um risco novo, né? Não tão novo assim, mas cada vez mais presente. Com o advento da pandemia, nós tivemos uma intensificação das operações digitais, não apenas o comércio, mas mesmo a utilização de plataformas digitais para reuniões, por exemplo. Né? Um grande desafio, nós vimos ali imagens vazadas, áudios vazados, né? Tudo isso na grande cadeia de responsabilidade civil gera a possibilidade de danos, né? De vários danos. E o seguro é um compensador de danos, né? Essa é a ideia. Então, a maior parte desses riscos que envolvem as coberturas de responsabilidade civil, hoje possuem coberturas agregadas para cyber risks. Né? Então, é essa a ideia. Então, para um contrato imagino que tenha sido um contrato de conta corrente digital, algo assim, né? Quando a operação é eminentemente digital, claro, né? Existe ali uma ideia para eventuais furtos digitais, riscos, né? Que se implementem durante a utilização do aplicativo. É uma possibilidade. Aí nós voltamos a um outro debate, né? Que é a questão da informação e transparência, que muito bem tu observaste. É um diálogo, né, das áreas. Exato, desdobramento do princípio da boa-fé. E o contrato de seguro é um contrato baseado e calcado na mais extrema boa-fé. Então, esse diálogo entre, quando nós estamos falando, e aí essa é uma crítica que se faz ao novo marco legal, e veja, a lei está posta, né, nós
hoje, dura lex sed lex, né? Então, não se fala mais, a crítica não é feita mais em relação ao projeto, em relação a uma pontual modificação, até porque a lei é muito nova, então nem seria o momento para isso. Mas é importante o debate, né? Então, o debate ele não pode ser afastado. E uma crítica, então, que se faz ao novo marco legal de seguros é a questão de uma não diferenciação de grandes riscos, de contratos em que, em tese, as partes efetivamente são iguais. Quando nós estamos falando, por exemplo, de um contrato de riscos de engenharia, em que nós temos uma construtora, pegando como mero exemplo, uma construtora acostumada a tomar riscos e que tem lá um departamento de riscos contratando com a seguradora uma operação específica. Outra coisa é o genuíno consumidor, né? Aquele sujeito que realmente é vulnerável, hipossuficiente e que não tem a informação adequada, por mais que tenha uma formação interessante, não tem a informação adequada em relação ao produto, né, ao contrato de seguro, seja na modalidade que for. Então, os seguros autos são um exemplo disso, as coberturas agregadas de riscos cibernéticos em contratos de utilização do consumidor em geral são exemplos disso, né? Por outro lado, nós temos hoje coberturas também para cyber risks em seguros de E&O, né, seguros de responsabilidade civil profissional. Aí me parece que não seria, né, seria exatamente o caso. Os contratos de D&O, né, os contratos de responsabilidade civil profissional para diretores e gestores de unidades empresariais. Então, cada ramo do seguro tem as suas especificidades. E aí esse é o grande debate. A lei, infelizmente, não previu um tratamento diferenciado para esses contratos que, em tese, são paritários e outros nem tanto. E por que eu falo em tese paritários? Porque há uma discussão, né? Porque há quem diga que não existem contratos paritários no mundo de seguros, porque esses contratos são standards, são contratos modelo. Aí me parece que cabe aqui uma reflexão, é a reflexão que eu tenho feito com os colegas, os civilistas, né, de verdade. Nós, que somos militantes do direito de seguros, somos vistos ali como, não, vocês estão entre um híbrido aí, entre direito empresarial e direito civil. Mas provocando o bom debate. Um contrato de compra e venda hoje, tá? Ele é negociado em tese entre as partes, comprador, vendedor, um contrato de compra e venda de bem imóvel. Que margem de negociação nós temos além do preço nesses contratos? Já que esses contratos hoje são verdadeiros estándares. Se nós formos na imobiliária A, B, C, D, o contrato vai ser praticamente o mesmo. Então, veja, o direito ele adquiriu esse modelo estándar também, né, por conta da diminuição dos custos de transação. Discutir cláusula a cláusula é custoso, é tempo, é investimento de dinheiro, são custos com os profissionais, tá? A discussão. Então, se busca uma uniformização desses contratos. Com o seguro não é diferente. Então, eu já estive, né, atuando, por exemplo, eu atuo para seguradoras, né, primordialmente para seguradoras. Mas, eventualmente, tenho lá um cliente banco, um cliente construtora, que vai contratar um seguro, e, evidentemente, né, se esse cliente não está no nosso portfólio, nós atuamos em favor desse cliente, negociando um seguro de D&O dos gestores daquela companhia. Veja, esses contratos são negociados, sim. Claro que é uma margem pequena em relação ao modelo, porque esses modelos também são estándares, como dizem, né? Como acabei de dizer. Mas existe uma margem de negociação, valores, coberturas que não são bem descritas, a depender do porte do contratante, esses contratos são negociados sim. Então, veja, o mundo passa por essa criação de modelos, de estándares, né? Então, não apenas no contrato de seguro, mas também em outros contratos muito mais ordinários e comezinhos que a gente percebe aí no dia a dia das operações. Então, me parece que esse debate, esse desafio é interessante. Doutora, até a título de curiosidade, eu fiquei um pouco surpresa porque há poucos dias eu fui na livraria e eu encontrei para comprar um modelo de compra e venda. Eu fiquei, gente, como assim? E aí até tem clientes, enfim, que questionam a atuação da advogada ali, mas é uma coisa tão individualizada, uma coisa tão caso a caso, que por vezes as pessoas não pensam no preventivo, mas só no advogado na hora que estoura
o problema. Assim como deve acontecer no contrato de seguros, porque toda essa questão da enchente e até mesmo, especialmente dos imóveis e automóveis, ninguém previa o que estava acontecendo. Né? Talvez imaginávamos por conta de alguns eventos que já tinham acontecido, mas não propriamente nessa magnitude. Né? Então, teve uma discussão, e digo até por pessoas próximas, no sentido de o seguro não cobriu todo o meu carro, o seguro não cobriu toda a despesa que eu tive com a minha casa, para voltar para casa, tem pessoas que não voltaram. Então, essas previsões já vêm hoje dentro de um contrato de seguro. A gente pode colocar isso quando tu mencionaste de discussão de cláusulas ou é algo padrão? Como é que funciona isso quando a gente vai formalizar um contrato de seguro? Amanda, perfeito. Assim, e nesse sentido, o que me parece que há um papel primordial aqui do corretor de seguros. Sim. Né? Porque ele, veja, como a assimetria informacional é muito grande, no mais das vezes, entre segurador e segurado, existe essa figura do corretor que vai aproximar essas partes e, além de cuidar das questões comerciais propriamente ditas, é papel do corretor também assessorar o segurado, o potencial segurado, quando da contratação, com este tipo de informação. Sim. Veja, o advogado tem esse papel? Tem. Em alguns seguros, poderia ter mais, eu acho que é uma discussão também de espaço, mas o papel primordial, né, em relação ao assessoramento da contratação é do corretor de seguros. Inclusive, né, a lei específica tratando do tema é uma profissão regulamentada e que tem aí uma importância e um papel fundamental. A questão das enchentes, aí voltando, dá a oportunidade de continuar esse debate, esse tema que é tão caro, né, a todos nós, especialmente nós gaúchos. Né? Essa questão da previsibilidade, né? Veja, o objetivo do seguro é exatamente alavancar contratos a partir da rede, dessa rede, para que esse risco, que é grande em grandes eventos, ele se torne pequeno em termos de preço individual. Sim. Então, é papel do corretor também oferecer esse tipo de cobertura em momentos de calmaria. Esperamos nós que um evento como esse, né, nós tivemos como referencial a enchente da década de 40, né, aqui, falando da capital, Porto Alegre. Esperamos que não aconteça mais, que nós não tenhamos nenhum evento mais tão logo, que tenhamos, se houver algo parecido, algo mais mitigado por conta de uma potencial implementação de defesa de estruturas da cidade. Mas o fato é que nós temos essa realidade. E aí eu insisto, né? Nós tivemos os eventos de 23 no entorno de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Tivemos aquele evento também, aí vai me falhar a memória agora, dos tornados, em 2016, 2018. Os telespectadores depois vão lembrar nas suas casas da data em especial. Mas ali nós já tivemos, né? E quando daqueles eventos, nós já tivemos, a partir dos meteorologistas, a ideia e o anúncio de que esses eventos eles seriam cada vez mais frequentes. Portanto, né, falar, e aí um debate, né, caso fortuito, força maior, o que hoje efetivamente é caso fortuito e força maior, esses eventos são cada vez mais frequentes. A tragédia que nós vivemos em Porto Alegre e no entorno, no Rio Grande do Sul como um todo, em maio de 24, 6 meses depois a Espanha estava vivendo isso, em Valência. Eu lembro das cenas, né? Eram chocantes, os mesmos rodos limpando as casas, a mesmíssima realidade. Na hora em que acontece o infortúnio, né, a tecnologia é a mesma para se reconstruir uma cidade, especialmente naquele primeiro momento. E esses eventos eles estão circulando. Portugal agora, há pouco tempo, em janeiro, nós tivemos um evento muito parecido. As enchentes em Portugal, eu estava na Itália, então vi ali de perto, né, na própria Itália, no sul da Itália, estava lá na segunda semana de janeiro, o sul da Itália estava enfrentando problemas de potenciais tsunamis, cheias, enchentes. Enfim, é um fenômeno que é cada vez mais frequente e não existe lugar do mundo protegido para esse tipo de circunstância. E tu sabe que agora, conforme a gente foi dialogando, eu vim fazendo uma reflexão para mim mesma, porque a gente fala tanto na questão dos seguros e da sua importância, e de fato é inquestionável,
né? E digo na minha condição de advogada, porque é uma matéria que eu não tive na faculdade, é algo que para tu advogado tem que te especializar de alguma maneira, e aí talvez a importância de especialização aqui para quem é advogado, até os eventos que vêm sendo feitos, as movimentações de comissões da OAB, ou seja lá o que for, para trazer essa especialização, porque a gente vai conversando, doutor, e eu digo mesmo na condição de advogada, e mesmo tendo um contato mais acadêmico com a matéria, eu não me sentiria apta para advogar. E também é algo que a gente vai aprendendo de forma muito rasa. Então, aqui eu trago como uma forma de reflexão mesmo. A importância da gente trazer isso não só na parte profissional, mas também já no meio acadêmico. Porque mesmo que tu não vai atuar, e eu falo isso de diversas áreas, é algo que a gente precisa saber, é algo que a gente tem na prática. Mesmo que tu não vai atuar, é algo que tu precisa necessariamente saber. E eu trago aqui outro ponto de reflexão. Eu atuava até então, até pouco tempo atrás, né, mais com planejamento patrimonial e fui me aperfeiçoando na área empresarial. Hoje o seguro de vida, ou até mesmo outras questões de seguros, é uma forma de planejamento patrimonial. Então, aqui já fica o convite, doutor, para tu retornares ao programa, para a gente estender quais são as formas de seguros que a gente tem hoje na prática, porque a importância a gente soube de forma muito clara hoje, né? A gente já vinha experimentando isso, mas no próximo episódio, que já está aqui feito o convite, a gente vai falar sobre quais são os tipos de seguro e como que eles funcionam na prática. Então, gostaria de agradecer muito a tua presença, a tua participação, foi muito esclarecedora, e você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado.